casas de alto padrão, o novo alto padrão inteligente, o novo conceito, porque a casa vem bem acabada e você ainda pode personalizar durante a obra ali no Congesa to You, e são casas ali de 160 a 195 metros quadrados, 2 ou 3 vagas na garagem, já vem ali com ponto de recarga de automóvel elétrico e muito mais. Então vale a pena a sua visita, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis diretamente no plantão de vendas e conheça o projeto e se encante com a casa decorada. Casa Arborais Alta Vista é o primeiro lançamento, grande oportunidade para vocês. Estamos no final do programa, Léo, mas não sem antes falarmos dessa movimentação na semana aí. Olha, uma movimentação gigante, Gustavo. Nós não estamos parando nem no feriado, porque os clientes estão ali agendando visitas, agendando assinaturas e aproveitando as oportunidades de final de ano. Então nós assinamos 7 apartamentos no Unimansões na última semana, assinamos também no Bela Vita Residência em Valinhos, que é o lançamento da Valadares Gontijo, assinamos também no Florai, que é o lançamento do Grupo Build aqui na cidade de Campinas, na região do Parque Prado, e também assinamos do Casa Bela Parque Alphaville, que acabamos de falar, né, um lançamento recente de casas na região ali do Shopping Dom Pedro, que tem assinatura também da Encorp, tem assinatura ali da Furlan, da GNO e a grife do Alphaville no bairro. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos que estão movimentando o mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas, mas na próxima semana estaremos de volta já com a roupinha de jogo, hein, Léo? Já vamos estar com a uniforme e a chuteira na mão. Até a próxima semana. Obrigado a todos pela excelente audiência. Os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera close aberta, olha ele lá. Lucas Pessoa é o homem por trás das imagens, segundo Carlos Batista. Temos também Edson Freitas ali na mesa, muito obrigado. Leandro Lopes na assessoria. Está ajudando ou está atrapalhando, Edson? Também o Pedro, direto de Hollywood, nosso Will Smith presente. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Você ouve Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas mais 36 minutos, estamos começando aqui o nosso Manhã Bandeirantes desta sexta-feira, dia 21 de novembro. Tá chegando o final do ano, viu? O pessoal tá animado aí com o 13º, né? Eu trabalho aqui com o Lucas Pessoa, o Leandro Lopes, o Edson Freitas, timão aqui do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena e a direção é do Rodolfo Neves. E o pessoal tá rindo à toa, porque já sabe que o dia que vai ser o 13º, tá todo mundo feliz da vida. Ninguém empenhou o 13º ainda, eles não sabem se vão viajar. O próprio Heitor Fredo, por exemplo, o Heitor disse assim: Edson, eu sou titular do programa, cada vez que você me substituir, por favor, não fica falando que eu vou viajar, porque as pessoas ficam crescendo o olho. Então eu não vou falar, tá bom? Então eu substituí o Heitor Fredo ontem. Hoje, segunda-feira, o Heitor vai estar aqui de volta. Eu não vou falar que ele foi pro Caribe, porque ele me proibiu de falar isso, que ele está passando férias no Caribe. Mas na segunda-feira o Heitor Fredo, titular do Manhã Bandeirantes, estará de volta aqui. Se você quiser participar conosco, por favor, mande para cá a sua pergunta, o seu questionamento. Mande aí um texto curto, tá bom? Nosso WhatsApp é 971021493, 971021493. E aí comigo, com a nossa equipe aqui, com o senhor e com a senhora, nós vamos fazer juntos aqui o nosso Manhã Bandeirantes até as 11h30 da manhã. Eu vou começar o programa de hoje conversando com uma pessoa muito especial, como especiais são todas as pessoas que passam por esse microfone. Mas esse é muito especial, é o Dr. Bruno Pereira, ele é médico, cirurgião, professor universitário, pesquisador com carreira consolidada na medicina brasileira e reconhecido internacionalmente por atuar em cirurgia de urgência e dedica-se também à formação de novos médicos e ao debate sobre os rumos da profissão. Ele me foi apresentado pela Patrícia Capovilla, que é jornalista, com quem eu trabalhei. Ela não fala quando que a gente trabalhou junto, o pessoal fica fazendo conta. Eu trabalhei com ela nos anos 10 a.C. Mas o doutor Bruno está lançando um livro que se chama Jaleco Branco. E é esse o nosso assunto de hoje. Doutor Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você interrompeu o seu feriado prolongado aí para a gente conversar um pouco sobre esse livro e sobre questões da medicina. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer nosso, Edson, prazer enorme estar aqui, Manhã Bandeirantes, e falar desse tema quente, que é essa questão da medicina estar em crise. Será que ela está em crise mesmo, Edson? É isso que eu ia perguntar, agora eu estou ficando preocupado. Se a medicina está em crise, eu estou com medo até de ficar doente, doutor. Você sabe, Edson, que nos últimos meses aí, talvez nos últimos 2 anos, eu tenho visto um aquecimento das notícias acerca de criminalização da medicina, digamos assim, se essa palavra não é uma palavra tão forte. Mas a gente não tem visto mais o médico sendo acusado de erro. A gente não tem visto mais o médico sendo muitas vezes ameaçado pelo paciente no pronto-socorro. A gente também não tem ouvido mais reclamações de que a medicina não está boa, que a sala de espera é muito longa, que as condições oferecidas para o tratamento de pacientes não estão tão boas quanto antigamente. Onde será que a gente perdeu o prumo? Onde será que mudou? Era bom de um jeito e não é mais bom? Será que foi o mundo que evoluiu, a sociedade que evoluiu? Há pouco tempo a gente estava falando sobre o jornalismo, as mudanças recentes do jornalismo. A medicina, ela não sofreu mudança nesse nível também? Então acho que a gente tem muito assunto para discutir aí, e eu começo já com um ponto em questão.
talvez estejamos doentes e precisamos de ajuda. Mas, doutor, um aspecto interessante que você abordou aí, por exemplo, a gente tem visto muito médico, não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer, não estou questionando a profissão, o diploma dele, mas muito médico de internet também, doutor. Opa. O camarada faz um selfiezinho e isso não é prejudicial à classe? Doutor? Opa, então você tocou em um dos capítulos do nosso livro. É o médico de hoje. O primeiro capítulo do livro Jaleco Branco é falando sobre o médico de antigamente. Era aquele médico que ia na sua casa. Médico da família. O médico da família. Ou quando ele suspeitava de alguma coisa cirúrgica, por exemplo, o cirurgião ia até a sua casa. Você recebia ele com um cafezinho preto. Ele Conhecia até as formigas da casa. Conhecia todos, né? Examinava o paciente lá no próprio quarto, indicava a cirurgia e levava o doente até o hospital. Isso hoje já não existe mais, obviamente, porque o mundo evoluiu. O médico de hoje, ele tem culpa também. Aliás, existe culpa de todas as partes, né? A falta do preparo do médico, que as faculdades já não estão formando mais como formavam antigamente, isso é um outro capítulo do livro. A gente também tem os pacientes que talvez não tenham empatia e percebam que os médicos estão exaustos, com um nível de burnout nunca visto antes na história da medicina, e que o sistema está colapsando gradativamente, até um ponto que talvez não tenha volta. O médico de hoje, talvez porque está muito difícil chegar lá, e a medicina é uma ciência com muitos dados, é impossível você aprender toda a medicina, talvez no decorrer da vida inteira, né? Por isso as especialidades. E o médico de hoje, ele quer tudo muito rápido, geração Instagram, ele quer se promocionar muito rápido, ele quer sair da faculdade, ele já ser um médico ultra famoso. Tem colega vendendo curso sem nunca ter feito aquilo que está vendendo. Né? Então, por que acontece isso? Não estou apontando o dedo, estou só mostrando que essas coisas estão acontecendo e que merecem discussão. A gente precisa parar um pouco e analisar, porque como é que vai ser daqui a 20 anos se não existir mais médico nenhum, se não existir mais enfermeiro nenhum, Edson? Mas o senhor acha que as pessoas têm tempo de parar, doutor? Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui que estava dizendo que ela não tem tempo de dormir sequer. É assim, eu estou no plantão aqui hoje, nossa equipe está aqui no plantão, o pessoal da TV está no plantão também, nós temos a nossa rotina para fazer e um assalto a Chombe, Iguatemi, como aconteceu ontem, altera um pouco a rotina, mas o serviço tem que ser feito. A reclamação que eu tenho ouvido e visto de muitas pessoas é quando elas precisam de um serviço de urgência, por exemplo, no final de semana, e reclamam da superficialidade com que ela é atendida. Tudo bem que o médico que está no plantão não é um especialista, ele está ali também, é um plantão. Mas as pessoas têm razão quando reclamam disso, doutor? Tem razão. Poderia ser um pouco melhorado esse Claro que atendimento? sim, claro que sim. Poderia sim ser melhorado. Como eu te disse, a formação é uma formação hoje muito mais crua do que foi no passado. Algumas faculdades estão tentando trabalhar nisso, mas isso acontece de fato. Mas também acontece o fato dos hospitais estarem com as entradas, com as portas superlotadas. E muitas vezes o médico está ali atendendo um atrás do outro, muitas vezes sob pressão de atendimento rápido, porque não pode dar espera na fila, certo. E ele tem que atender. E como é que você dá uma notícia de um paciente que você acaba de atender e que tem um câncer em 5 minutos? Isso é impossível, né? Isso é impossível. Então, existe esse lado da espera, existe o lado da superficialidade, existe o lado da pouca empatia contralateral. Quer dizer, o médico é muito cobrado de ter empatia com o paciente, mas o paciente também deveria ter com o médico. Né? Isso é um outro assunto que a gente toca no livro também. O fato é que agora, com esse livro, eu tento rediscutir esse cenário e trazer para o alto a discussão entre pacientes e médicos. Onde foi que perdeu-se a relação médico-paciente de confiança? Você falou uma coisa interessante, até no atendimento de pronto-socorro mesmo, você tira uma senha lá, e na senha já vem o horário em que você deu a entrada. Quer dizer, se você demora 15, 20 minutos para ser atendido, já é uma pressão. Exato. Você sabe que há pouco tempo atrás eu acabei modificando um pouco a forma com que eu atendo, porque os pacientes de convênio, por exemplo, vinham vindo, e muitas vezes a consulta era mais do que 20 minutos, certas vezes 1 hora. Só que o paciente que está esperando lá fora, ele não entende o que está sendo conversado lá dentro. Então, isso é um problema que surge, porque às vezes é um caso grave que precisa de uma notícia e mais tempo de consulta. Então, eu acho que essa discussão, Edson, ela sempre foi muito velada. Ela precisa ser aberta, franca, transparente, de forma que todos envolvidos,
os responsáveis pelo sistema, as grandes redes hospitalares, os hospitais, os médicos e os pacientes estejam juntos em uma conversa em prol de uma melhoria de sistema que talvez, se não acontecer já, pode colapsar em pouco tempo. Essa é a minha visão. A capa do livro aqui, inclusive eu ganhei de presente, deixa eu mostrar aqui, onde é que eu posso mostrar aqui, olha. Olha aí. Jaleco branco, estou ganhando aqui de presente do doutor. Pergunta simples, doutor, esse livro aqui é para paciente ou é para médico? Boa pergunta. Eu trouxe esse livro para você, não porque você é jornalista, mas porque você pode ser paciente um dia, se já não foi. E esse livro, ele não é para o médico somente, ele não é para o enfermeiro somente, ele é para o paciente também. E todos nós, mesmo eu sendo médico, serei paciente um dia. E essa face trilateral que eu tento buscar aí no livro é o que eu acho que vai fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouco. Eu tive o relato de uma paciente que foi para Madrid, viajar em Madrid, e me relatou que ficou 3 horas esperando na sala de espera. Isso não é um problema nacional, Edson, isso é um problema global. A medicina, ela está colapsando globalmente. Ela disse que lendo o livro na viagem, ela levou o livro para ler na viagem, ela falou, eu me identifiquei com aquilo, porque parecia que eu estava no Brasil, mas não, eu estava em Madrid. Então, é um problema global de fato. E onde é que você atende, doutor? Hoje a gente atende em vários hospitais aqui em Campinas, a gente tem a nossa clínica própria ali na Barão de Itapura. Como é que chama a clínica? Chama Clínica Surgical, que é Surgical. E essa é uma clínica que atende várias especialidades. Eu sou da área de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de urgência e emergência, cirurgia oncológica. Mas a gente tem vários outros colegas que atendem lá. A gente atende em vários hospitais de emergências também, aqui em Valinhos, Campinas, Americana, Dayatuba. E a gente tenta aplicar um pouquinho dessa história do jaleco branco, sabe, diariamente nos nossos pacientes, sabe? Porque quando o paciente reclama, ele não está errado em reclamar. E a gente também não está errado em mostrar o lado nosso da moeda. A gente foi operar uma paciente, Edson, que ela acompanhou no ambulatório, aí aparece no dia da cirurgia uma amiga que nunca tinha ido em consulta nenhuma, querendo saber todas as informações de um processo que foi acontecendo nos últimos 3 meses para culminar naquele dia 0, que era o dia da cirurgia. E você imagina o transtorno que aquilo não causou na cabeça da paciente, na equipe, no atraso e etc. Ela não teve a menor empatia, ela queria era simplesmente causar um cenário ali para tentar mais informação. Poderia ter sido causado isso 3 meses atrás, né? Então, você vê como é que são a questão da empatia bilateral. Ela precisa acontecer. Estamos entrevistando o Dr. Bruno Pereira, que é cirurgião, professor e agora é escritor também. Doutor, uma pergunta fácil para o senhor, ninguém reclama disso. Por que o centro cirúrgico é tão frio, doutor? Já foi operado, então. Pelo amor de Deus. Parece o Polo Norte aqui, ó. Só sabe disso quem já foi operado um dia. Mas você sabe que ele não pode ser aquecido, né? Porque o ambiente frio, ele é menos propício à proliferação de infecção e bactérias. Então, por isso ser tão frio, doutor? Então... O que a gente faz é tenta prover com aquecedores, cobertores para que o paciente não sinta tão frio. Mas, de fato, é um ambiente frio, é um ambiente que... E muitas vezes, por exemplo, durante a cirurgia, o médico está com diversas camadas de roupa, né? Verdade. Ele está com a roupa de centro cirúrgico, que é uma roupa que não é comum que a gente usa, ele está com um avental por cima. Muitas vezes esse avental é isolante térmico e repele sujeira, repele qualquer conteúdo biológico, né? Então, você vê, tá todo mundo muito e o paciente exposto ali. Então, é uma boa pergunta. Mas só sabe quem já foi. E quando, 10 horas e 49 minutos, e quando o paciente já chega lá com uma opinião, doutor? Doutor, eu tô com uma dor de cabeça aqui, mas eu tava olhando no Google. Tem isso também? Tem muito. Esse é um dos outros capítulos do livro. A gente tem... Pô, já li o livro. Então. Por isso que eu tô falando, na hora que você lê o livro, você vai se identificar perfeitamente, porque todas as perguntas que você tá na cabeça, que você tá me fazendo agora, você vai encontrar um momento de reflexão. Talvez você não encontre uma resposta, mas um momento de reflexão no livro. E você sabe que a gente teve exatamente um caso como esse, que a paciente, ela chega com um filho com um quadro grave de 17 anos que precisa ser operado, só que ela perdeu o marido há 8 meses atrás por uma complicação em um outro serviço. E aí quando ela me pergunta sobre o caso e eu falo sobre o que precisa ser feito, ela diz, mas não foi isso que eu pesquisei no Google. Em todos os momentos que eu pesquisei,
não havia essa resposta que você está dando. Eu, de forma irônica, pedi para ela, então pede para o Google operar o seu filho. E ela riu. Porque ela percebe, eu falei, nesse caso, talvez você tenha feito uma pesquisa errada, ou talvez você não tenha ido para o lado certo. Porque o Google ele vai te dando informações, ou o ChatGPT, informações que você diretamente pergunta. Então, se a sua linha de raciocínio ela está indo para um lado, ele vai te guiando para esse lado. Mas pode ser que você tenha tomado esse caminho errado. E foi exatamente o que aconteceu com ela. E ela ficou na dúvida e tal, eu disse, olha, não se preocupe, não tenha pressa, mas o seu filho precisa ser operado. E você vai retornar aqui em alguns dias para que ele seja operado de fato. E foi o que aconteceu exatamente. Quer dizer, ele retorna pedindo para ser operado, porque os sintomas dele não eram mais compatíveis dele viver. E a cirurgia aconteceu, graças a Deus aconteceu tudo bem. Hoje a gente tem uma relação muito boa. E a gente vive aqui em Campinas, uma região metropolitana. Graças a Deus eu sei que tem muitos problemas. A gente está dizendo aqui de alguns problemas que acontecem. Mas a região é bem servida de recursos médicos, não é, doutor, a nossa região? A região ela é uma região que possui um número grande de universidades médicas, um número grande de especialidades, um número grande de universidades de enfermagem. E isso faz com que a região seja um polo de bom tratamento médico. Mas o fato é que a região também cresceu muito, Edson. E hoje a sensação que eu tenho é que em todos os hospitais em que eu vou, e hoje a gente é responsável por 12 hospitais na região, pelo serviço de urgência e emergência de 12 hospitais na região, todos eles eu não consigo colocar o doente imediatamente na hora que eu quero. Porque as salas cirúrgicas estão lotadas, porque o hospital está lotado. Muitas vezes eu não tenho um espaço no centro cirúrgico, eu não tenho um espaço para internar o doente. Então eu tenho que aguardar. Do hospital regional que não sai também, né? Não sai do papel também. Exato. Aí outras questões políticas que eu particularmente penso que a medicina ela precisa ser revisitada. Sabe? Eu acho que é possível fazer de uma forma que seja coerente, salutar do ponto de vista econômico e que sobreviva. Entretanto, percebe-se que o índice de insatisfação é um índice grande hoje. Porque, impreterivelmente, se você for ao pronto-socorro, a não ser que seja de madrugada, e dependendo de onde você for, você vai esperar pelo menos alguns minutos para que você seja atendido. Eu falei da Patrícia Capovilla, que é jornalista. Fica mais perto do microfone aí, Patrícia. Patrícia disse que trabalhou aqui ela não quer que fala o ano. Mas ela trabalhou também na Rádio Bandeirantes, é isso? Eu trabalhei na Rádio Educadora. Na Rádio Educadora. AM. Educadora AM. Mas era lá no centro ainda. Quanto tempo faz que tá aqui já? Não sei. Quanto tempo, Lucas? Tem ideia? Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar assim. Não falei o ano, mas já entreguei o ano. Não começa a entregar também. Faz tempo, era lá no centro ainda. Eu ouvi falar que tinha uma rádio educadora lá no centro, mas não é do meu tempo, não. Eu trabalhei com a Patrícia, a gente dividiu as produções na IPTV, na época, um tempo atrás aí também. É uma época boa e o jornalismo também, a exemplo da medicina, como o Dr. Bruno está dizendo, o jornalismo também mudou muito, não é, Patrícia? Bom dia, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, né, de fazer essa entrevista com o Dr. Bruno sobre um assunto tão importante, né? O jornalismo mudou muito mesmo. A gente até estava conversando quando a gente chegou, assim, que hoje assim, as redações estão enxutas, há uma superficialidade em cobertura, eu acho que... Assim, na apuração. Na apuração também. Até esse assunto surgiu porque nós estávamos falando do livro, que é um livro que ele tem muitas possibilidades de você fazer reportagem até especial, porque assim, você pega o exemplo, você acha um monte de paciente nessa situação. E quando eu converso nas redações, a dificuldade é exatamente essa. Nós não temos quem apure, nós não temos quem vai atrás. Então, assim, estamos passando por uma transformação muito grande, que embora hoje a gente tenha muito mais agilidade em todas as informações, principalmente por causa da internet, a gente tem essa dificuldade de apurar, de correr atrás de grandes histórias, porque é um setor que está ficando cada vez mais enxuto em todos os veículos, em todos os lugares. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar o papo aqui com o Dr. Bruno.
Dr. Bruno Pereira e também com a Patrícia Capovilla. Estamos falando aqui especialmente de um livro que está sendo lançado pelo doutor, que é o livro Jaleco Branco, e tem mais alguns assuntos para a gente tratar ainda. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. Seguimos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes, 10 horas e 57 minutos. Mudando agora, estamos conversando aqui com o Dr. Bruno Pereira, que é cirurgião, escritor, professor, e também com a Patrícia Capovilla, que veio trazer o doutor aqui. E ela falou assim, pô, você me colocou numa fria? Imagina, não foi isso. Não. Já vou pedir para a Patrícia fazer uma pergunta para o doutor, mas antes, doutor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, do Adriano Vermelho, que é um ouvinte tradicional aqui também do Manhã Bandeirantes. Ele disse assim, ó, será, doutor, uma pergunta boa, será, doutor, que por conta da explosão das séries e filmes sobre médico, atendimento e diagnóstico, todos não acham que vão se encontrar com o Dr. House ou com o bom doutor? Tão lindos quanto os das séries? Parabéns pelo seu trabalho. Boa. O doutor também é lindo, viu? Boa, Adriano. Olha, é possível. Eu acho que hoje a informação ela chegou e chega de um jeito muito fácil. No seu celular, na internet, muito rápido, né? Então é possível. As séries elas despertam em cada um de nós, pacientes ou não, médicos ou não, enfermeiros ou não, a vontade de querer saber um pouquinho mais da medicina. E é claro que se você tem um sintoma, alguma coisa, alguma doença, você vai lá, vai bater o olho, você vai querer fazer a sua pesquisa, né? Então sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente vive uma era de inteligência artificial, uma era de muito acesso à informação, totalmente diferente da história da medicina, em que a medicina ela continha todo o conteúdo médico entre os médicos e enfermeiros, quer dizer, não era uma coisa que era espalhada para todos, e hoje qualquer coisa que você tenha, se você tem um sintoma gripal, você coloca lá qual remédio eu devo tomar para tal, e é capaz de você ir na farmácia comprar e nem passar pelo seu médico, mesmo sabendo que aquilo pode ter um índice de erro. Então é verdade, a internet, ela populariza um pouco a medicina, mas cuidado, nem sempre as respostas que lá aparecem são respostas reais, são respostas verdadeiras, e você precisa consultar o seu médico para você saber se é aquilo mesmo ou não. Grande parte das vezes sempre existe um algo mais que a medicina consegue colocar ou apontar do que aquilo colocado superficialmente pelos métodos de busca. E lembrando os tempos de rádio aqui, a jornalista Patrícia Capovilla faz uma pergunta para o Dr. Bruno, por favor. Bom, vamos lá. Eu li o livro. Doutor, embora assim, todos esses pontos sejam levantados no livro, a gente assim, não tem uma resposta, até porque não é o objetivo do livro. O que eu queria que você me respondesse? Por onde começar a mudar tudo isso? Existe um caminho a se trilhar com tantas questões complexas que ficam transitando paralelamente hoje na medicina? É isso, Paty. O livro, ele não... Eu não tenho a pretensão de responder nada. Até porque eu acho que o assunto é muito mais complexo do que se parece, né? Eu acho que hoje a gente precisa primeiro discutir. O objetivo do livro é
botar aquela pulguinha atrás da orelha. É fazer com que você comece a refletir também e enxergar o outro lado. Nós pelo lado do paciente, nós médicos pelo lado do paciente e o paciente pelo lado do médico. E o sistema pelo lado do médico e do doente. Né? Não é só um negócio, mas o negócio dentro da medicina é inevitável. Então, grandes operadoras, grandes sistemas e hospitais, eles precisam ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, mas desde que isso seja de uma forma homogênea com o médico, com a população e assim por diante. Então, acho que para a gente começar, a gente precisa discutir. A gente precisa plantar a ideia. A gente tem que parar de ficar só olhando as redes sociais, vendo o que está acontecendo. Por exemplo, recentemente o delegado ir lá prender o médico residente que estava fazendo uma consulta pré-anestésica, porque ele é um médico em treinamento. Né? Então, quer dizer, não tem cabimento isso. Mas por que isso acontece? Por que dá tanto? As pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. Mas eu acho que está na hora de parar um pouquinho e resolver. O que eu estou fazendo aqui, como médico, é pedindo ajuda para o sistema, pedindo ajuda para a população enxergar esse colapso que a gente está vivendo dentro, com muito burnout, inclusive. Esse é outro tema que está no livro que a gente precisa discutir, o maior índice de burnout da história da medicina, e pensar como a gente vai fazer uma medicina melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e assim sucessivamente. Porque não vai ser para a nossa geração, certamente. A jornalista Rafaela Oliveira, que é uma das responsáveis pelo nosso portal bandmulti.com.br, ela vai participar conosco também na sequência do programa, mas ela fez um sinalzinho ali, queria fazer uma pergunta para o doutor. O doutor está lançando um livro, que o título é Jaleco Branco, esse livro aqui é meu, depois se você quiser eu te empresto. E a gente está discutindo algumas questões. Ele tá me dizendo, Rafa, que a medicina está em crise. Eu queria saber se você tem alguma pergunta para o doutor Bruno. Tem uma crise um pouco movida pela tecnologia. Recentemente, eu vi uma reportagem sobre divulgação de conteúdos errôneos, coisas, por exemplo, divulgar que o consumo de hormônios irrestritamente pelas pessoas seria uma coisa boa, isso por influencers. Então, você tem países como a China proibindo esse tipo de coisa, então quem divulga a ciência tem que ter faculdade, tem que ter estudo. Você acha que isso seria uma coisa boa aqui no Brasil? Essa limitação, esse controle? Rafaela que acabou de voltar da China, viu? Respondo em chinês? Brincadeira. Mandarim, por favor. Rafa, que pergunta difícil. Mas é uma verdade. Hoje a gente vive num cenário em que todo mundo fala o que quer. Né? Você não mensura suas palavras, você simplesmente fala. E aí cabe a você que está escutando filtrar essa informação ou não. Esse é o retrato do mundo hoje, né? Com as redes sociais e tudo mais. Você bota a sua cara lá no Instagram, no Facebook, ou em outra rede social, fala o que você imagina e tudo bem. Eu acho que... Ouvi dizer, não sei se é verdade isso também, que o ChatGPT, por exemplo, para a parte médica, ele vai começar a não permitir que discussões médicas e jurídicas sejam solicitadas no ChatGPT. Não sei se isso é uma fonte verdadeira, mas se for, é algo interessante. Isso não é uma reserva de mercado. Isso é talvez uma forma de diminuir a interpretação errada e isso trazer consequências que sejam irreversíveis. Estava contando um pouquinho antes de você chegar de uma paciente que disse para mim, não foi isso que eu vi no Google. Né? Mas ela também não parou para perceber que talvez a pergunta que ela tenha feito não estava direcionada para a resposta que ela queria ter. Então, muitas vezes você está fazendo aquela pesquisa e fazendo várias perguntas no ChatGPT ou no Google, etc., e direcionando as perguntas para aquilo que você quer ouvir. Né? Existe um capítulo no livro que chama comunicação. Como é que a gente faz para se comunicar claramente, adequadamente, em cenários de dificuldade ou não com os nossos pacientes? Eu não sei se impedir é a solução, mas é algo sensato na minha cabeça, no sentido de que a pessoa que fala, ela precisa ser uma pessoa que tem embasamento para falar sobre aquele tema, quando é um tema público, né? Claro que se a gente estiver conversando numa mesa de jantar, cada um fala sobre o tema que quiser, da forma que quiser, e é uma opinião pessoal. Ou que declare, a minha opinião pessoal como influencer é essa aqui, porque eu li tais e tais e tais matérias, então é minha opinião. Mas isso não existe embasamento científico para tal. Talvez buscar um meio termo para isso, mas
Pergunta boa e difícil, porque talvez se a gente começar a impedir demais, a gente vá para um lado extremista que seja um lado de inibir a informação. E aí eu já não sei mais qual é o caminho. Você vê como é que uma coisa puxa a outra e parece uma bola de neve que só vai aumentando o problema. Né? Difícil pergunta. Você tem muitos seguidores? Você é um influencer? Porque a moda agora é ser influencer, né? Você sabe que eu acho que eu não sou desse tipo, não. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, sabe, Edson? A minha ideologia é praticar a medicina. Óbvio que hoje você precisa ter uma rede social, porque os pacientes te procuram. Eu tive um paciente que veio operar o esôfago comigo, e ele falou, mas eu não vi na sua rede social um depoimento de algum doente sobre a cirurgia que eu vou fazer com o senhor. Como é que eu sei que o senhor realmente faz? Bom, se ele tivesse procurado opiniões médicas ou artigos científicos, ele ia achar, mas ele procurou na rede social. Eu falei, bom, você disse uma coisa que eu talvez tenha que colocar, e coloquei um monte lá de casos que a gente já tinha feito, para ele ficar satisfeito. No final ele operou com a gente, foi super bem, tá em casa. Um abraço para ele, que eu acho que ele vai se reconhecer, porque a gente discutiu isso no consultório. Não posso deixar passar a piada. Eu tava vendo na internet, tem sempre a escolinha do professor Raimundo, e ele chamou o aluno lá, o Baltazar da Rocha, e falou assim, o Baltazar da Rocha, você tá feliz da vida hoje? Eu falei, eu tô feliz. E que eu fui fazer uma cirurgia de risco, e o médico falou que dessa cirurgia que eu faço, de cada 5 pacientes, 4 morrem, mas eu tô muito feliz. Mas como você tá feliz? Porque hoje já morreu os 4. Então, é isso aí, quer dizer, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia extremamente complexa, uma decisão de vida no doente. E é claro que o doente ele tem as suas perguntas e ele vai nas suas fontes. Então, o que eu trago nas redes sociais é muito mais para o médico do que para o doente. Como professor, eu acabo trazendo conteúdo de formação para o médico. Mas eu não tenho a pretensão de ser um influencer, eu não tenho tempo para isso. Eu acho que o influencer ele precisa dedicar tempo para isso. E o meu negócio é trabalhar com a medicina, é operar, é educar e tentar fazer uma medicina melhor. Tem mais uma pergunta, Patrícia? Não tenho mais uma pergunta. Rafaela, tem mais alguma? Quero agradecer demais então a presença do Dr. Bruno Pereira. Ele está lançando o livro Jaleco Branco. Doutor, diz onde é que a gente pode comprar esse livro, se tem desconto para quem é jornalista, aposentado, as suas redes sociais. Conta tudo, doutor. Bom, a rede social, o livro tem uma rede social que é o Jaleco, livro.jaleco.branco, é o Instagram, e por ali existe um link que você compra. Esse livro, Edson, você sabe que hoje em dia é difícil você buscar editoras e etc. Eu cheguei a procurar, me pediram quase 9 ou 10 meses para lançar o livro, depois que ele já estava pronto. Então, na verdade, esse livro é uma produção independente. Eu não tenho assim, a pretensão nenhuma de querer ganhar dinheiro com esse livro, na verdade. Ele é um livro que tem o único objetivo de informar. E aí lá nesse Instagram tem um link em que você clica. Ele está na Amazon também como um livro eletrônico. Mas se você quiser, esse que eu te dei, que é o livro físico, aí você entra lá no Instagram, clica lá, ele vai te dar o link. Você faz a compra, a gente manda integrar. E se for um livro que você queira autografado, aí você manda uma mensagenzinha lá que a gente manda um recadinho também, viu, Rafa? Autografado lá pra fazer. Esse seu eu vou autografar, claro. Tá bom? E a rede social é o Dr. Bruno M. Pereira. Ali tem também algumas coisas do livro, algumas informações e tal. Aí é isso aí. É uma produção independente que a gente quer mais informar e trazer a discussão para a população. Doutor Bruno Pereira, muito obrigado por ter vindo aqui no meio do feriado prolongado, dividir conhecimentos aqui conosco. Obrigado a Patrícia Capovilla, que trouxe o doutor aqui pra gente. Nós vamos a um rápido intervalo. No Manhã Bandeirantes, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 10 minutos. Estou aqui agora com a Rafaela Oliveira, que é uma das responsáveis pelo portal bandmulti.com.br. A gente estava falando agora há pouco aqui, entre outras coisas, Rafa, do poder da internet. E eu tenho visto o crescimento do portal bandmulti.com.br de uma forma assim exponencial. Eu chego em casa, eu abro o portal, fico sabendo de tudo. Tem notícia, às vezes eu abro o espelho e falo assim, eu sou um dos responsáveis pelos jornais da casa, eu abro o espelho e falo, eu vou colocar essa nota aqui, onde é que eu busco informação? Já está lá no portal. Vocês não dormem? Como é que é essa pesquisa? Como é que é essa apuração? Até a Patrícia estava dizendo assim que há uma dificuldade, às vezes, em apurar essas questões para o portal. Como é que vocês fazem para manter esse portal atualizado, Rafaela? Então, eu acho que dessa parte, a curadoria é a parte mais importante. Então, a gente tem que fazer buscas em vários sites. Então, site de prefeitura, site do Ministério Público. A gente também recebe muitas informações de profissionais, como médicos, advogados. Então, a gente consegue ir alimentando o site com essas informações que a gente vai apurando. Eu acho que dentro do jornalismo, que a gente trabalha cada vez com equipes mais reduzidas, essa parte de curadoria, escolher o que é mais importante para noticiar, que vai fazer mais sentido para o nosso telespectador, é uma parte importante do jornalismo. E sem contar também do apoio, né? Que a gente faz as matérias, edita as matérias e conta também com o apoio do portal, diz assim, olha, se você quiser mais informações, busca lá no portal, acaba aumentando a responsabilidade também, não é, Rafa? Também, porque eu entendo que é difícil na TV, são 2 minutos para passar uma operação que tem 20 páginas. Então, no portal a gente consegue dar esse auxílio para a TV e para o rádio também, onde tem bastante informação. E o sistema de apuração também tem que ser a gente sempre fala que o jornalista tem que ter boas fontes, e você precisa mesmo, porque para você é muita responsabilidade de você botar um negócio no portal lá e ter uma chancela de onde veio a informação, é importante também, né? Sim, é muito importante ter essa apuração. Então a gente sempre tenta apurar com um lugar, mas também verificar com outro para ver se a informação está batendo. Porque ontem mesmo a gente teve o caso da joalheria, que foi aquela coisa... Iguatemi, né? Isso, o Iguatemi. Então, quando a gente está recebendo informação que 3 pessoas foram presas e depois 4 pessoas foram presas, chega lá, 7 pessoas presas. E vai atualizando. Então, as informações não batendo, então a gente tem que ficar com essa apuração para saber. Foram 3, foram 7, foram 8, quantas pessoas foram presas? Para passar essa informação corretamente, é claro. E você consegue lembrar aí dos outros destaques do portal hoje? Tem muita coisa ainda? O portal hoje, ele tá mais tranquilo, a gente vai chegar aqui, teve algumas ocorrências sim, mas o trabalho hoje de destaque, claramente não tem como fugir, é o desdobramento desse assalto grande que aconteceu no Iguatemi. Levaram joias, Rafael? Levaram. As vítimas, elas falaram que levaram cerca de 70 relógios. Desses, se eu não me engano, se não me falha a memória, você pode verificar no site, 37 foram recuperados. Poxa vida. Então, tem uns 33 aí perdidos
que Deus sabe onde está. E também, além do seu trabalho no portal, Rafaela, a gente tem também depois, colado ali no Acontece, que é o nosso jornal aqui da hora do almoço, que começa às 11, começa às 1 da tarde, vai até 1h25, 26, 27, também o noticiário o Band Multi na televisão. Também é um outro aspecto interessante do seu trabalho, não é, Rafa? Eu acho aquele formato incrível, a gente consegue dar de uma forma dinâmica várias notícias curtas sobre coisas que aconteceram no mundo. Então você fica mais informado sobre outras coisas. Então é muito legal. Acho que nós temos mais um intervalo ainda, é isso, Edson? O Edson está me dizendo que a gente tem mais um intervalo. Eu vou continuar com a Rafaela aqui, nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes. O intervalo é rápido, a gente volta já. Dá para a gente falar aqui, olha, tem assuntos importantes aqui. Tem a Feira Hip, que vai ter 78 novos participantes. Também o tarifaço, que o Donald Trump resolveu quebrar o nosso galho aqui e retirar a tarifa de 40% de produtos brasileiros. Esses são os assuntos que a gente trata com você depois do intervalo. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 17 minutos. Eu quero dizer que a Feira Hip de Campinas terá 78 novos participantes, ampliando a oferta para os consumidores. O encontro com os novos expositores apresentou regras, processos e ações em andamento, promovendo maior integração com quem já participa da feira, que acontece no Centro de Convivência Cultural. E o edital registrou 319 inscrições, das quais 184 foram habilitados para julgamento. Os 78 aprovados foram distribuídos em 8 categorias: artesanato, artes visuais, costuras criativas, comidas de rua, antiguidades, produtos autorais e itens de bem-estar, além de sustentabilidade. Importante também que as pessoas possam buscar um local para também mostrar sua arte, o seu trabalho, um trabalho de qualidade. O Instituto Paraná Pesquisas e o Instituto Quest divulgaram essa semana aqui uma pesquisa, e a segurança pública volta a incomodar aí o governo Lula, viu? As pesquisas divulgadas nessa semana mostram um cenário de estabilidade com leves oscilações na avaliação do governo Lula, porém essa questão da criminalidade continua pegando ainda, viu? A direita conseguiu impor uma pauta no debate público explorando o tema da criminalidade, da atuação das forças de segurança, mas apesar disso a oscilação ela vai se resolver mesmo no ano que vem, né? Essa polarização entre esquerda e extrema direita, a gente tem aí alguns candidato para valer mesmo à presidência da República. Ano que vem a gente só tem o Lula, que ele já falou que é candidato, os outros todos ficam ali, vai, não vai, vou, não vou, não... tem hora que é, tem hora que não é, dependendo do momento. E essa polarização, certamente, Rafaela Oliveira, ela vai continuar também o ano que vem, né? Todo mundo é esquerda ou extrema direita? Não tem jeito, né? Eu acredito que sim, viu? E eu espero que pelo menos seja menos violento
e não tenha cadeiras voando no próximo debate. É verdade, a gente teve debate aí, cadeirada, nossa, pelo amor de Deus. Mas a gente falou também um pouco antes do intervalo aqui do tarifaço. O Donald Trump parece que está aliviando um pouco a pressão para cima do Brasil. Eu queria pedir para a Rafa trazer essa notícia aqui para a gente. E essa notícia é um dos destaques do Band Multi. Eu acho que ele está aliviando a pressão para a gente, aliviando a pressão dele também, porque eu acredito que os preços desses insumos, como suco de laranja, carne bovina, ficou mais caro nos Estados Unidos. Então, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirar as tarifas de 40% de alguns produtos brasileiros. Essa decisão ela foi tomada ontem, na quinta-feira, e menciona a conversa por telefone que Trump teve com o presidente Lula. Isso aconteceu em outubro desse ano, e afirma que houve um progresso inicial nessas negociações. A lista de produtos inclui carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros produtos. Eu estava escutando uma reportagem sobre isso e os exportadores aqui, as empresas, a indústria aqui brasileira estava bastante preocupada, porque quanto mais aumenta esse tarifaço, esse tempo, tem um risco de perder para outros países. Então, de criar acordos ali entre outros países e dificultar recuperar. A gente espera que esse tempo aí que foi de julho até agora não tenha atrapalhado e a gente consiga recuperar. A ordem é válida para os produtos que entram nos Estados Unidos a partir de novembro, viu? E a ordem publicada pela Casa Branca, Trump afirmou que a conversa telefônica com Lula em 6 de outubro deste ano que os líderes concordaram em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas na ordem executiva que eles estavam tratando. Reconhecidamente, a gente sabe que os Estados Unidos não produzem tanta coisa assim, né? Eu tenho amigos lá, você deve ter também, que a maioria a mão de obra mesmo acaba sendo dos imigrantes, que ele está tentando diminuir a permanência lá nos Estados Unidos. Agora, se ele começa a tarifar café, frutas, né, o cacau, se o Brasil, que é um bom produtor, começa a ter dificuldade para fazer o produto entrar lá, de onde é que o americano vai consumir isso, né? Então a preocupação, a pressão está sendo interna também, em cima do presidente. Você vai ficar fechando as portas para os caras que mandam os alimentos para cá, a gente não produz, a gente vai viver de quê? Claro, claro. Eu acho que isso foi uma crise interna que eles tiveram lá realmente, mas é aquela coisa, provavelmente o Brasil é a melhor opção, mas não deve ser a única. Então, poderia acabar caminhando para um outro lado. Mas, felizmente, a gente teve um desfecho. Espero que essa decisão não mude nas próximas semanas, nos próximos meses. A Rafaela Oliveira está voltando das férias e ela visitou a China, e eu estou curioso para perguntar, para você dizer para os nossos ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes, os internautas também que vão pesquisar depois no YouTube, como é que foi a sua viagem? O que é que você viu lá? Comidas exóticas, muita gente pela rua, é a ideia que a gente tem daqui. O que é que você viu na China, Rafa? Foi uma experiência maravilhosa. Teve muita gente me perguntando, mas você comeu coisa esquisita? Comeu grilo frito? Comeu grilo. Eu comi grilo frito aqui no Brasil, mais especificamente na redação da Band. Eu me lembro disso. Inclusive, saí correndo nesse dia. Mas é uma coisa, eu também estava esperando alguma coisa mais diferente, mas não. Encontrei lá, comi muito cordeiro, frango, macarrão, noodles e muita pimenta. Isso não teve como fugir. Lá a gente pedia frango com pimenta, vinha pimenta com frango. Então, essa parte da comida, apesar de apimentada, fui muito feliz. E é muito barato, eu achei muito mais barato do que a gente geralmente está pagando aqui. E teve tempo de visitar museus? A gente visitou muita coisa. Então, eu fui na Cidade Proibida, que foi uma coisa enorme, estava lotadíssimo. A gente tentou ir num período de baixa temporada, mas mesmo assim estava lotado, mas era incrível. A arquitetura deles é uma coisa de tirar o fôlego. Também tem uma cidade que é Dong Huan, que tem o Mogao Caves, que é uma montanha com várias cavernas
E lá, eles, dentro dessas cavernas, eles faziam pinturas budistas, claro. Então, você tem um Buda que o dedo dele é do tamanho de uma casa. Então, você olha pra cima, você tá vendo um prédio no formato de Buda. Então, é uma coisa incrível que, infelizmente, eu não consegui tirar uma foto, porque eles não deixam tirar fotos, porque a guia que fez o passeio com a gente, uma querida, ela tava contando que há um tempo atrás, teve americanos que entraram lá, passaram cola com papel nas pinturas na parede, que é tudo feito à mão, pra retirar essa pintura e levar embora. E agora essas pinturas, elas estão em Harvard. E ninguém mais pode tirar foto no Mogul Caves. E legal você estar dizendo também de a comida ser barata, é um item importante também. Eu tenho amigos viajando para o sul do país agora, o pessoal quer ir lá para Gramado, Canela, é bonito lá, eu já fui, é bonito. Cara, mas é muito caro, né? É muito caro, a comida é cara. Então, quando você vai para um lugar onde você não gasta muito para se alimentar, por exemplo, é um fator de preponderante na hora de você escolher o destino, né? Eu já tinha muito interesse pela cultura, pelo país em si, mas quando eu cheguei lá e eu vi que um restaurante Michelin, bonito, parecia que eu tava, sei lá, num restaurante chique, eu gastava o que eu gasto num restaurante normal aqui no Cambuí, eu fiquei chocada, porque a gente voltou e passou pela Espanha. Na Espanha, paramos para almoçar num bistrozinho de rua, normal, e foi 40 euros numa refeição simples. Batata com carne e uma saladinha. E foi um choque. Eu não tava pagando... Eu paguei isso numa semana, comendo muito bem na China. Então foi um choque. Voltaria lá tranquilamente? Ah, voltaria. Eu moraria lá. É mesmo? Faria... Não faça isso. Não vai nos abandonar. Ah, não, mas se a Band resolver que precisa de uma correspondente... Abrir uma sucursal em na Shanghai, eu fico por lá. Tá certo, então. A Rafaela Oliveira conosco aqui hoje, ela que é uma das responsáveis pelo portal bandmulti.com.br, Amanda Florentino também. Tem mais gente trabalhando no portal, não é? Temos, agora a gente tem a Maria Eduarda, que é a nossa nova estagiária, e também tem a Cida Haddad, lá em Sorocaba, que é responsável por Sorocaba, e lá a gente tem uma equipe em Sorocaba para alimentar o portal, para deixar todo mundo bem informado. Muito bem, 11 horas mais 26 minutos. A última informação que eu quero dar aqui para você é o seguinte, ela é bacana, viu? Porque tem um passeio da Maria Fumaça que ele não é muito, não vou discutir o preço aqui, mas não é muito barato para você fazer. Você sai da estação Anhumas aqui e vai até Jaguariúna. Mas no próximo final de semana, no dia 30, haverá um passeio gratuito, 40 vagas só. O que tem que acontecer? Você tem que se inscrever amanhã, que é o único dia. Você entra lá no local para se inscrever no portal, que é o simpla.com.br. São 40 vagas. Serão 2 convites por e-mail e você poderá fazer então o seu passeio de Maria Fumaça na semana que vem de graça, se você tiver sorte, né? Se você for o sortudo para passear na Maria Fumaça. Já foi no passeio da Maria Fumaça, Rafa? Nunca tive a oportunidade, mas eu tenho muita curiosidade. É que ninguém nunca quis me acompanhar no passeio da Maria Fumaça. Eu vou. Você paga? Ai, não posso. Gastei tudo na viagem. Tá certo, então. Bom, com esse pedido de ajuda financeira da Rafaela Oliveira, nós estamos encerrando o Manhã Bandeirantes de hoje, agradecendo demais a sua audiência, a sua paciência. Na segunda-feira o Heitor Fredo estará de volta com a Nath Luquezzi no comando do Manhã Bandeirantes. Um grande final de semana para você. Fique com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores